Olá, seja bem-vindo! Hoje no Empresários de Sucesso TV, nós vamos conversar com Ana Tereza Basílio. Ela é sócia fundadora do Basílio Advogados e também vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. Doutora Ana, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, é uma honra participar desse programa. É um grande prazer para a gente tê-la aqui conosco nesta entrevista. Para começar, eu gostaria justamente que a senhora falasse um pouquinho da sua entrada na área do direito, na área jurídica. Conta para a gente como foram os seus primeiros passos e também como foi que a senhora fundou o escritório. Na verdade, eu desde pequena sempre tive o sonho de ser advogada e ficava encantada com a argumentação e com a forma de exposição dos advogados. E desde pequena eu coloquei na minha cabeça que é o que eu queria, eu nunca tive dúvida. O problema é que quando eu entrei na faculdade, eu comecei a perceber que se tratava de uma área, na ocasião, eminentemente masculina, né? A maioria dos principais escritórios de advogados eram de homens, né? E eu tive uma experiência curiosa, que o primeiro estágio que eu tive, eu escolhi um escritório que era muito renomado, eu esperei quase 10 meses para ser admitida, né? E só tinha homens, né? Isso foi realmente um pouco assustador. Mas eu sempre fui apaixonada pelo direito, pelo estudo do direito, mas principalmente por advogar. E eu me dediquei muito a isso. Eu acho que as mulheres nessa profissão têm que trabalhar muito mais do que os homens para chegar no mesmo lugar, né? Eu me dediquei inteiramente à advocacia e deu muito certo. Com muito estudo, com muita dedicação, eu fui subindo na profissão, virei a primeira sócia mulher desse escritório que só tinha homens e acabei criando o Basílio Advogados num momento profissional em que eu passei 11 anos no escritório internacional, no escritório Baker & McKenzie, aprendi a lidar com a clientela e aprendi a atuar de uma forma mais empresarial. E aí, em 2009, nós abrimos o Basílio Advogados com 20 advogados, né? Foi um desafio muito grande, mas eu já tinha uma carteira de clientes fixa, né, que permitia essa iniciativa. E, graças a Deus, deu tudo certo. Hoje nós temos 110 advogados e continuamos crescendo. Que bom, excelente notícia. Agora, doutora, a senhora tem experiência em várias áreas, inclusive o escritório é muito reconhecido por isso, né? Tem clientes e os atende nas mais diferentes áreas. Agora, particularmente, qual é a área que a senhora mais gosta de atuar? A área que eu mais gosto de atuar, a área que realmente sintoniza com todos os meus desejos profissionais, é o contencioso judicial ou arbitral. Eu gosto muito do debate, eu gosto muito das posições diferentes, eu gosto muito de traçar estratégias. Então, eu sou apaixonada pelo contencioso, né, que é uma área muito específica do direito. Doutora, com a quarentena em boa parte do Brasil, claro que as economias estão voltando aos poucos, mas muitos escritórios e as pessoas têm trabalhado também de casa, né, no sistema home office, e também a área jurídica também tem se apresentado antenada com essa nova realidade e muitos têm trabalhado de maneira online. Conta pra gente que tipo de trabalho que é possível fazer no direito nesse novo modo de trabalho virtual. Conta pra gente. Pois é, a gente teve que se reinventar nesse período da pandemia, né? Porque aqui, sem dúvida nenhuma, a virtualização seria algo que aconteceria a médio e longo prazo, com certeza, mas abruptamente nos vimos numa situação de trabalho 100% virtual. E o que eu posso te dizer é que na área jurídica, de um modo geral, isso funcionou bem. Atendimento dos clientes pelo meio virtual, despachos com juízes pelo meio virtual
e julgamentos por videoconferência. É claro que a internet no Brasil ainda não é o ideal, então, em algumas localidades, muitos advogados tiveram dificuldade. Mas eu diria que, na área jurídica especialmente, nós conseguimos sobreviver bem ao 100% virtual. Funcionou e tivemos os tribunais também adaptados muito rapidamente a essa nova realidade. E tivemos até efeitos positivos, como, por exemplo, a democratização da advocacia. Muitos advogados novos que não podiam se deslocar a Brasília por conta dos custos passaram a poder sustentar nos tribunais superiores através de um computador ou um celular. Então, houve realmente uma mudança de paradigma na área jurídica. Mas nós conseguimos, sim, passar pelo trabalho 100% virtual durante o período mais crítico da pandemia aqui no Rio de Janeiro. Doutora, algumas pessoas, alguns especialistas apontam que talvez esse seja um aspecto positivo da pandemia, que é a possibilidade de você trabalhar remotamente no sistema home office e o teletrabalho. Claro que houve iniciativas do Poder Legislativo Federal para justamente chancelar, facilitar e autorizar esse tipo de prática. A senhora entende que no pós-pandemia haverá necessidade de um ajuste na legislação trabalhista para permitir esse tipo de modalidade? Ou a senhora entende que do jeito que está bom e vamos em frente? Eu acredito que nós vamos precisar de ajustes legislativos, principalmente na área trabalhista, porque o movimento da virtualização ele é um movimento que não vai mais regredir. É um movimento que realmente veio para ficar. E eu acredito até que, além de ajustes na legislação, nós vamos ter uma alteração, principalmente do mercado jurídico. Aquela estrutura de grandes escritórios, com dezenas de andares, com sedes gigantescas, me parece que isso vai ficar no passado. A tendência agora é parte do trabalho, ainda não estamos no estágio de ser todo o trabalho, mas parte do trabalho e parte de equipes eu tenho certeza que serão mantidas em home office. Por quê? Porque é mais econômico para o escritório, é mais eficiente para o advogado, que não perde tempo com deslocamento, ele tem mais horas de trabalho e menos deslocamento, e eu acredito que essa eficiência do trabalho parcialmente virtual, ela veio para ficar e vai mudar a expectativa e o cenário dos escritórios de advocacia no Brasil. Doutora, nós temos observado, então, uma atividade muito intensa por parte das casas legislativas do país, tanto nas esferas municipais, estaduais e mesmo na esfera federal, justamente para atender às demandas e os anseios da população em meio à pandemia do novo coronavírus. Muitas medidas foram tomadas, falando do governo federal, especialmente utilizando o dispositivo da medida provisória, que após 3 meses precisa ser aprovada pelo Congresso para continuar válida, ou então ela acaba perdendo a validade. Depois desse processo da pandemia, diante de tantas mudanças que nós temos observado, a senhora entende que começaremos um processo de ajuste na legislação para atender ao que eles têm chamado agora de novo normal? Que avaliação a senhora faz? Eu acredito que sim, alguns ajustes na legislação vão ter que ser realizados. O mundo não vai ser mais o mesmo do pré-pandemia. O mundo mudou. E nós vamos ter que nos adaptar. Eu não chamaria um novo normal, mas uma nova fase, Nós vamos, em algum momento, voltar ao normal, mas uma nova fase de um risco que não é mais aquele risco atômico. Agora, o risco é viral, É uma outra perspectiva. Eu acho que muitos ajustes vão ter que ser feitos. O coronavírus mostrou as nossas fragilidades, as fragilidades da nossa estrutura em razão desse tipo de pandemia
que é decorrência também da globalização e do contato direto que se tem no mundo inteiro e a propagação, então, passa a ser muito rápida. Eu acho que a cultura vai mudar e a legislação vai ter que acompanhar essa mudança de cultura. A cautela, as máscaras em viagens internacionais, a legislação vai ter que se adaptar a esses cuidados, porque nós não podemos correr o risco de passar por isso de novo, né? Isso traz uma série de prejuízos sociais, econômicos, políticos, em muitos lugares políticos, inclusive, né? Então, eu tenho certeza que vai ser um fenômeno no mundo inteiro, um ajuste da legislação a novos cuidados que nós vamos ter que passar daqui para frente a adotar. Excelente entrevista, contribuições importantes e muito lúcidas da doutora Ana Tereza Basílio, a quem eu agradeço pela participação e pela entrevista. Boa sorte, doutora. Muito obrigada, foi um prazer. Eu conversei com a doutora Ana Tereza Basílio, ela é sócia fundadora da Basílio Advogados e também vice-presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio de Janeiro. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.